de prosa. Ele nasceu em Pindamonhangaba, no estado de São Paulo, e ainda criança foi viver na cidade de Sobral, no Ceará. Aos 52 anos, é pai de 3 filhos e avô de uma neta. Foi deputado estadual, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Fazenda, ministro da Integração Nacional e deputado federal. Foi 2 vezes candidato a presidente da República. Ciro Gomes vai ter agora 2 dedos de prosa com Ratinho. Muito bem. Vou começar perguntando uma pergunta que eu sempre quero saber. E eu queria dizer que o nosso Twitter, coloca nosso Twitter no ar, porque eu quero que as pessoas de casa façam pergunta pro... Eu vou te chamar de Ciro, tá bom, Ciro? Porque eu sou mais velho que você, né? Não preciso falar senhor. Não tem só 52 não, eu tô dentro dos 56 já. Mas eu sou mais velho que você. Então eu vou te chamar de Ciro. Com muito tá bom? prazer, Vou te chamar de Ciro. Ou de governador, que você foi, ou de ministro, tanto faz. Mas vou te chamar de Ciro. Ciro é melhor, vai. Você foi ministro no governo do Itamar Franco e do Lula. Do Lula. Quero saber, todo mundo quer saber isso. Quem fez o plano real? Foi o governo Itamar ou foi o governo Fernando Henrique? Foi o governo Itamar, absolutamente. Essa é a verdade histórica que foi manipulada pela propaganda. O Fernando Henrique teve um papel importante, mas foi como ministro da Fazenda do Itamar, contra a própria vontade. O Fernando Henrique não queria ser, eu era nessa data governador do Ceará, e o Itamar me avisou que ia chamar o Fernando Henrique. O Fernando Henrique era ministro das Relações Exteriores, né? O ministro Itamaraty. E eu não podia dizer nada para o Fernando Henrique, mas o Itamar chamou, ele estava em Nova York, negociando a dívida brasileira, ajudando lá a negociação da dívida brasileira, não aceitou e pediu um tempo para pensar. E aí viajou e o Itamar nomeou ele de noite, ele no avião. Então, foi obra política do presidente Itamar Franco. Agora você foi ministro do Lula e ministro do Itamar. Que foi oposição a todos os outros presidentes. Agora me diz uma coisa, qual dos dois era mais fácil para lidar, o Lula ou o Itamar? Para lidar, o Lula. O Lula é muito fácil de trabalhar. O Lula é uma pessoa que tem uma virtude extraordinária, fora outras tantas que ele tem. Ele compensa as dificuldades que ele teve na vida de estudar com uma habilidade de botar as pessoas para discutir até ele fazer uma opinião. E bota gente diferente para discutir, assim, sempre foi muito agradável trabalhar com o Lula. Com o Itamar eu também tive muita satisfação. Salomão, é a sabedoria de Salomão, exatamente. Faria isso. No Twitter, o Renato Viana já está perguntando. Tem um VT? Deixa eu ver. Tem um VT? Então coloca o VT primeiro. Cadê o VT? É outro VT. Tira aí, não tem nada a ver esse VT. É outro VT. Outro VT. Vamos aqui. O Renato Viana está dizendo aqui, ó. Está no Twitter. Pode chegar aqui, Renata. Você brigou com o Fernando Henrique Cardoso? Nós nos desentendemos gravemente. Eu fui ministro do Itamar, na sequência do Recupero, né? Lembra? Ajudei a consolidar o Plano Real. Neste passo, ajudando ao Brasil, ajudei a eleição do Fernando Henrique Cardoso para presidente da República. Ele chegou a atribuir a mim uma importância que eu jamais me dei, né, na eleição dele. Mas na eleição dele já fiquei contra, porque o meu candidato era o Tasso Gereissati. E ele viu a oportunidade e deu uma rasteira no Tasso Gereissati. Lá no Ceará a gente costuma levar essas rasteiras por aí. E eu já fiquei mal a partir daí. Depois ele faz tudo o oposto do que nós prometemos. Agora, e aí eu rompi. Vamos para a pergunta que o povo quer saber de verdade. Você participou daquela irrigação, do São Francisco. Do São Francisco. Como é que foi feito? Projeto de integração de bacia, popularmente conhecido como transposição. Transposição. Foi ideia sua? Foi ideia de outros Essa ideia de Dom Pedro. Ideia de Dom Pedro. Dom Pedro, só falta fazer. E por que não estão fazendo e as obras estão todas abandonadas? As coisas no Brasil, eu fico inquieto. Eu não sei como é que a presidenta Dilma, uma mulher de tanto valor, deixa coisas desse tipo acontecer. Estão se perdendo tudo lá. Não, tem parte importante. Começou quando eu ainda era ministro, já faz 7 anos que eu saí. Mas eles começaram de um lado e de outro. Não, são 14 frentes simultâneas. Mas as primeiras já estão prontas e outras nem sequer começaram ainda. Não justifica. E nós estamos vivendo no Nordeste hoje a pior seca dos últimos 50 anos. Gado morrendo, população migrando, em pleno século XXI. Por que começa e não termina? No Brasil, a única coisa que se paga em dia, que se cumpre de compromisso, é juro para banqueiro. Olha aqui, a Dilza Rocha.
Tá perguntando aqui, tá no Twitter. Será que a saúde nunca vai... A turma pergunta por que a gente, ao invés de colocar no Twitter aquela coisinha do Twitter Arroba, na televisão... né? Aquele negócio... Não, aquele que a gente... Ah, que a o jogo Globo da velha. coloca... Não, Hashtag. Hashtag. Por que a gente não coloca aquilo na televisão? Eu não coloco porque eu acho mais gostoso, mais bonito pegar uma cartolina e escrever. Eu gosto mais assim, porque eu acho mais popular. Muito bem. A Dilza Rocha está dizendo, será que a saúde nunca vai melhorar? O povo só para ser atendido, para fazer uma cirurgia, para ter uma consciência. Como vai resolver o problema da saúde? Bom, de novo, o Brasil gasta com juro mais do que gasta com saúde. Não é? O Brasil gasta com juro muito mais do que gasta com saúde. Então tem um problema de financiamento, mas tem um problema também de gerência. Muita politicagem, muita safadeza, muita roubalheira e falta um compromisso verdadeiro com isso. Você concorda com a política econômica da presidente Dilma? Discordo e ontem me decepcionei profundamente. Eu acho que a Dilma fez um grande avanço, especialmente em relação ao Lula, que foi um avanço importante para o Brasil que nós tínhamos no passado, submetendo o Banco Central à estratégia do país. Porque o Banco Central não pertence ao povo brasileiro, pertence à banca. Com a Dilma vinha sendo diferente. E ontem, ridícula e criminosamente, aumentaram a taxa de juros como se você fosse combater o aumento do preço de tomate, da comida, com taxa de juros. Como se o povo comprasse feijão e arroz com crediário. E você acha que a inflação vai continuar? Não há a menor chance da inflação explodir no Brasil. Nenhuma. Não Isso vai tudo explodir? Nenhuma chance. Não, Zero. Que beleza, que bom escutar isso de você, que é o economista. Nenhuma chance. Fico muito feliz. Veja bem, o Brasil só teve inflação daquele jeito, porque a inflação no Brasil não era uma doença do dinheiro como é no mundo inteiro. No Brasil, a inflação era negociata. Por que no Brasil falta portos? Tudo de infraestrutura do Brasil está sem investimento. Se eu lhe Por dizer, quê? o Brasil paga, vamos ter clareza, falta de dinheiro, basicamente alocado nisso. Então, repare bem, o Brasil está pagando esse ano 170 bilhões de reais de juro. Vou repetir, 170 bi com B de bola, bilhões de reais. E vai gastar com tudo do país 12 bilhões. Tudo, água, energia, porto, hospital, enfim. Agora, De investimento. Por que não abre para iniciativa privada, para portos e ferrovias? Já estão abrindo. Mas é muito demorado. Mas não é demorado e o Brasil não tem capitalista. O capitalista brasileiro é assim, se o lucro der, é para o bolso dele. Se der prejuízo, espeta na conta do povo. Agora, gente de fora não pode, por exemplo, ir para cá abrir portos? Pode, e já está acontecendo. O Porto de Santos, por exemplo, já tem várias docas privadas, né? Mas tem vários problemas que têm que ser resolvidos, especialmente o acesso, e aí está engargalado completamente. Então você tem Paranaguá, também está estrangulado, na sua terra está estrangulado. Porto do Rio Grande está estrangulado. O Porto bom mesmo é o de Suape, que é um porto novo, e o do Ceará, que é um porto do Pecém, que é um porto novo, arrumadinho, que não tem aquelas coisas do passado. Você é candidato a presidente da República? Eu gostaria de ser presidente do partido? Brasil. Eu sou do Partido Socialista Brasileiro, PSB. E você acha que o governo do Pernambuco, o governador do Pernambuco vai deixar? Acho que não. Ele está mandando no partido? Acho que não. E você acha que ele é candidato caso você não Eu acho que ele seja? está examinando com muita intensidade a ideia de ser. Ele é uma pessoa muito preparada, um grande companheiro. O que me incomoda são duas coisas. Vou dizer com muita rapidez aqui. Primeiro, nós estamos debaixo da mesa do banquete de clientelismo e fisiologia do PMDB-PT no governo da Dilma. Nós estamos dentro do governo. Qual é a moral, qual é a coerência que a gente tem se a gente não sair já do governo de ter uma candidatura contra? Eu gosto de cultivar decência, lealdade. A segunda é, nós queremos uma candidatura para quê? Qual é a proposta? Qual é a ideia? Então o Aécio quer ser candidato porque é neto do Tancredo. Você acha o Aécio muito mole? O Aécio precisa trabalhar mais. A responsabilidade grave que ele tem com o país é trazer a inteligência do Brasil para o debate, propor questões para o país, soluções para o país, como é da Marina, em vez dessa conversa, dessa lambança pseudoética, dessa cultura. Ecochata. Ecochata. Não, nem o ecochata, a Marina, quando foi minha colega, eu quero muito bem a ela, Também quero gosto só dela. dizer. Mas a Marina, quando foi minha colega, queria que o governo brasileiro assinasse um tratado internacional dizendo que a energia hidráulica das nossas hidrelétricas é não renovável. O que no dia seguinte, se fosse assinado, colocaria toda a produção brasileira na clandestinidade ou na ameaça de ser uma acusada de insustentável. Ou seja, essa ideia que ela tem... Pois é. E agora ela não vai conseguir ser que essa história do partido, ela não vai ter partido para sair candidata, vai? Tomara que tenha. Eu acho que para o Brasil é importante um debate. Tem um tema muito discutido aí, até o governador de São Paulo fez um projeto diferenciado sobre a maioridade penal. Você
O Brasil vive dessas ilusões, né? Na hora que a gente reduzir para 16 anos a maioridade penal, os bandidos vão contratar avião de 14. Aí vai ver uma onda para reduzir para 14, aí os bandidos, os traficantes, vão contratar avião de 12. E o que fazer? Aí do dia nós temos que prender a negada no berçário. E o que nós vamos fazer? Talvez essa ideia, né, de dar um pouco mais de intensidade nas medidas restritivas de liberdade, que hoje existe, a população não sabe, mas hoje um menor pode e deve ir para a cadeia se fizer um crime. Já existe o Estatuto da Criança e do Adolescente. O problema é que só são 3 anos no máximo. 3 anos, agora, há 2 semanas atrás, o cara Sim, matou... repare, mas eu sou formado em Direito. O que tira, vamos dizer, a criminalidade excessiva não é a intensidade da pena. Nos bairros pobres das grandes cidades do Brasil, Ratinho, você que é homem popular sabe, pena de morte já existe faz tempo. Sabe, se você for preto, negro e nascer no Morro do Rio de Janeiro, numa favela de Fortaleza, você morre antes de completar 21 anos. Nessa loucura que está acontecendo no nosso país, que é ninguém mais respeita a vida. Como é que nós fazemos? É a certeza da pena. É a certeza da pena. Responder isso daqui a pouquinho. Tá bom. Agora deixa eu dar uma fatura.